Fala aí, pessoal. No vídeo de hoje, a gente vai continuar a nossa conversa sobre SD-WAN e a gente vai apresentar outros casos de uso além do Direct Internet Access. Então, se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se você não conhece ainda, prazer. Meu nome é Matheus e esse é o canal Sec Infra. Então, vamos lá. Bom, pessoal, como eu comentei antes, a gente viu no vídeo anterior de SD-WAN que a gente tem o Direct Internet Access. Basicamente, é o caso mais comum, que é o acesso direto à internet pelo próprio FortiGate. A gente vai ter mais alguns casos de uso. Então, a gente vai ter o tráfego site-to-site, né? Então, a gente pode utilizar o SD-WAN para direcionar o tráfego corporativo entre sites. Normalmente, as empresas vão seguir uma topologia Hub and Spoke e vão utilizar túneis VPN, especialmente túneis IPsec Dial-Up, para transportar o tráfego entre os sites. Então, na topologia Hub and Spoke, a gente vai ter um ponto central, um hub, geralmente é um data center ou a matriz, e a gente vai ter diversos spokes, que geralmente são as filiais ou pequenos escritórios. Esses túneis, que a gente também chama de link overlay, são estabelecidos sobre os links underlay, ou seja, links de internet, links MPLS, qualquer meio físico. A SD-WAN pode monitorar a qualidade desses túneis e selecionar o link com o melhor desempenho para o tráfego crítico e sensível. Se a gente utilizar a DVPN, o SD-WAN pode descarregar o tráfego de um túnel principal para um atalho, né? Ou seja, um atalho entre dois spokes, reduzindo então a latência no tráfego entre esses spokes. O SD-WAN também pode monitorar a integridade dos atalhos, garantindo que eles cumpram o SLA, né, configurado. Para o roteamento, é comum o uso de um protocolo de roteamento dinâmico, como o BGP, para trocar informações de roteamento através dos túneis. Essa abordagem também facilita a escalabilidade ao adicionar novos sites. Se a gente estiver utilizando a DVPN, é recomendado utilizar IBGP, ou seja, o BGP interno, para a gente preservar as informações de Next Hop. Nesse slide, a gente vai ter um exemplo de implantação em que a SD-WAN é utilizada para direcionar o tráfego de site para hub e de site para site. Cada site vai ter dois túneis overlays configurados, né? Um pelo link de internet, outro pelo link MPLS. E o SD-WAN vai direcionar o tráfego entre os spokes e entre o spoke hub. Então a gente vai ter uma VPN aqui com o hub, e quando for necessário um spoke conversar com outro spoke, ele vai formar um túnel ADVPN, né? Um atalho. No SD-WAN, a gente também vai ter um monitoramento da integridade desses atalhos e dos links com o hub. Então, o FortiGate vai direcionar para o túnel que estiver com a melhor integridade, né, com a melhor disponibilidade, cumprindo o SLA necessário. Vale destacar que no lado do hub, a gente pode utilizar a função SD-WAN, mas isso não é obrigatório. No entanto, para utilizar o recurso ADVPN, o hub deve ser obrigatoriamente um firewall FortiGate, porque é uma solução proprietária da Fortinet. O próximo caso de uso, então, é o Secure Internet Access, também conhecido como Remote Breakout. Então, nesse cenário, o tráfego de internet proveniente dos spokes é enviado pela WAN através de links overlay. Além de Secure Internet Access, também é comum você ver na documentação referenciado como Remote Internet Access. Aqui a gente está com um foco maior na segurança, né? Então, por isso, Secure Internet Access, que a gente vai ter a filtragem no nosso hub, mas também é conhecido como Remote Internet Access. Então, quando esse tráfego vai chegar no hub, e que sim, ele é redirecionado para a internet. A razão mais comum para a gente utilizar o Secure Internet Access é centralizar a inspeção de segurança e o acesso à internet no hub. Então, por exemplo, é possível a gente ter um dispositivo FortiGate de alto desempenho aqui no hub, que vai ser responsável por inspecionar todo o tráfego de internet que sai da organização e garantir conformidade com as políticas da empresa, evitando que cada FortiGate de menor porte nos spokes precise fazer essa inspeção, o que acaba reduzindo custos e esforço administrativo. Outro motivo para utilizar o SIA é como um backup para o acesso à internet. Por exemplo, é possível configurar o FortiGate para direcionar o tráfego de internet por um link MPLS se o desempenho dos links de internet for inferior, ou simplesmente se os links de internet ficarem indisponíveis. O diagrama desse slide mostra um exemplo de SIA. Em vez de utilizar o underlay de internet local para encaminhar o tráfego, o FortiGate do site 1 direciona o tráfego de internet para o hub através do overlay construído sobre o link MPLS. Que a gente poderia acessar a internet diretamente, mas ele está utilizando
o overlay pelo MPLS, provavelmente porque a WAN está com algum problema. Então, quando chega no hub, esse tráfego vai passar por uma inspeção completa de segurança antes de ser encaminhado para a internet. Para esse tipo de topologia, é necessário configurar SD-WAN em ambos os FortiGates, tanto no dispositivo da filial quanto no hub. Um caso que eu já vi em diversas organizações é no hub a gente ter um firewall mais parrudo, né, um firewall maior, com todas as licenças de web filter, application control e tudo mais. E nos spokes a gente ter dispositivos menor com licenças mais simples, às vezes somente com a licença de suporte, né, para questão de garantia, mas sem ter licença de web filter e tudo mais. Isso acaba diminuindo bastante os custos do projeto. Então, para melhorar o desempenho de aplicações em nuvens, mantendo o tráfego de rede seguro, você pode configurar overlays até o ponto de presença, né, o POP, mais próximo oferecido pelo provedor de nuvem na região, reduzindo sim a latência. Então, é possível configurar o FortiGate para se conectar ao gateway VPN integrado do provedor de nuvem. Como alternativa, você pode implementar uma VM do FortiGate na nuvem e estabelecer os overlays diretamente com ela. Optar por implantar uma VM do FortiGate na nuvem permite utilizar os recursos de segurança do FortiOS no tráfego que entra e sai da nuvem, além de utilizar a SD-WAN para direcionar sessões originadas da nuvem. Para obter melhor desempenho, a conexão com a nuvem, Cloud on-ramp, costuma ser estabelecida diretamente a partir do Spoke, já que essa conexão direta normalmente oferece a menor latência. No entanto, em alguns casos, o tráfego pode ser redirecionado pela WAN utilizando overlays, seja por uma política corporativa, seja porque os túneis para as nuvens estão disponíveis apenas no hub. O que eu vejo em muitos casos é o pessoal que tem data center na Equinix, tem um FortiGate lá na Equinix, né? E fazer a centralização dos acessos à nuvem a partir desse FortiGate na Equinix. Então, tendo um Direct Connect com a AWS e um Express Route com a Azure, por exemplo. Então, daí as filiais, né, os demais escritórios se conectam via VPN PSEC nesse FortiGate da Equinix e ele faz o encaminhamento para a nuvem através dessas conexões diretas, que geralmente vão ter uma latência menor. E agora vamos falar sobre acesso privado seguro com SD-WAN e SASE. SASE significa Security Access Service Edge e se refere a produtos que oferecem funcionalidades convergentes de rede e segurança como serviço. FortiSASE é a solução SASE da Fortinet, que fornece acesso seguro para usuários remotos, abrangendo os seguintes casos de uso: Secure Internet Access, quando usuários remotos acessam a internet e aplicações baseadas na web; Secure Private Access, então SPA, quando usuários remotos acessam aplicações privadas hospedadas pela empresa; Secure SaaS Access, quando os usuários acessam aplicações SaaS. No caso de uso SPA, né, o Security Private Access, as organizações integram o FortiSASE com as suas implantações de FortiGate SD-WAN para fornecer aos usuários remotos acesso seguro a recursos internos da empresa. Nessa configuração, o FortiSASE se comunica com o Hub SD-WAN FortiGate e os POPs de segurança do FortiSASE, distribuídos globalmente, atuam como spokes. O diagrama desse slide mostra um exemplo de uma implementação SD-WAN integrada ao FortiSASE, permitindo que usuários remotos acessem de forma segura os recursos internos da empresa. Os usuários remotos eles estabelecem uma conexão segura com o FortiSASE e, a partir do Hub, conseguem acessar os recursos da empresa, tanto no Hub quanto em sites de filiais, né, as branches, os spokes. Opcionalmente, para aliviar essa carga do Hub e acelerar o tráfego entre filiais ou entre filiais e o FortiSASE, os dispositivos podem estabelecer túneis VPNs de atalho, também conhecido como ADVPN. O FortiSASE ele vai possuir um mecanismo SD-WAN integrado, que realiza a seleção inteligente de rota entre os túneis IPsec estabelecidos. Vale lembrar que o Hub SD-WAN FortiGate precisa de uma licença SPA para estabelecer um túnel dedicado com o FortiSASE. Para integrar o FortiSASE a uma topologia SD-WAN, é necessário configurar o recurso Security Private Access no portal FortiSASE. Após a configuração, todos os POPs do FortiSASE vão atuar como spokes do Hub, utilizando overlays IPsec VPN e IBGP para proteger e rotear o tráfego entre os POPs e as redes da empresa atrás dos dispositivos FortiGate no Hub e nas filiais. O FortiSASE ele atua como uma ponte entre o trabalhador remoto e as aplicações corporativas hospedadas por trás dos FortiGates das empresas. Então, a gente vai ter o FortiSASE, e a gente pode ver que ele vai ter um túnel aqui com o Hub e, opcionalmente, ele pode ainda fechar uma ADVPN diretamente com os spokes. Como falamos,
de ADVPN, né, ela é uma solução proprietária da Fortinet que oferece os benefícios de uma topologia full mesh dentro de uma arquitetura Hub and Spoke. Considere a topologia simples de Hub and Spoke mostrada nesse slide. Então, a gente vai ter um Hub, né, e 2 Spokes. Se um dispositivo atrasa o Spoke 1 aqui na LAN Spoke 1 quiser se comunicar com um dispositivo através do Spoke 2, numa topologia padrão, ele vai ter que vir aqui pelo Hub e depois ir para o Spoke 2. Isso acaba gerando maior latência e também uma sobrecarga aqui no Hub. Então, com a DVPN, o Spoke 1 vai fechar um túnel direto com o Spoke 2. Então, essa comunicação irá fluir diretamente, sem passar pelo Hub. Ou seja, vamos diminuir latência e também diminuir processamento aqui no Hub. Então, isso pode acabar gerando menos custos também. Então, um resumo dos casos de uso. Independentemente da topologia, o SD-WAN no FortiGate vai permitir o direcionamento dinâmico de aplicações entre múltiplos links WAN, a seleção de links redundantes entre diferentes tipos de transporte, MPLS, ISP, LTE, links de via satélite, etc. Seleção de links independentes do tipo de transporte, conectividade otimizada com multi-cloud e cloud on-RAN, melhoria no desempenho de aplicações com o uso do recurso de Application Control, tanto para identificação como para direcionamento de aplicações, conectividade otimizada e segura para usuários remotos por meio de uma conexão SASE. Bom, pessoal, então chegamos ao fim aqui dessa primeira introdução ao SD-WAN. Eu ainda quero trazer alguns outros conteúdos teóricos, mas em breve a gente também vai ter bastante conteúdo prático de SD-WAN aqui no nosso canal. Então, se você está gostando aqui desse conteúdo, lembre-se de deixar o like e garantir a sua inscrição aqui no nosso canal. E também entre no nosso grupo do WhatsApp. Até mais, pessoal!